Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje nós vamos resolver algumas questões dessa linda matéria, a matéria que é mais legal, que é o direito constitucional, tá certo? Essa aqui é uma disciplina extremamente importante na sua preparação. Em alguns concursos ela tem ali um número menor de questões, em outros um número maior, mas ela é sempre uma disciplina presente em provas de concurso. Às vezes com peso maior, às vezes com peso um pouco menor, aí vai depender do edital que você está se preparando, o cargo para o qual você está se preparando, tá bom? Então é isso, vamos lá dar uma olhadinha aqui no material junto com o professor. Então, vamos falar sobre o direito constitucional, vamos fazer aqui a resolução de questões. Convido você aí já a conhecer o nosso curso Resolução de Questões, que vai iniciar aí nos próximos dias, tá certo? Acessa lá o site do Qualis Concursos para você pegar maiores informações. Ele que é o nosso curso presencial à distância, tá certo? Através de uma plataforma, você assiste ali ao vivo em conjunto com o professor, pode tirar as suas dúvidas diretamente com o professor, interagir com os seus coleguinhas. É um sistema bem interessante aí para trazer para dentro do mundo online esse ensino presencial também, esse ensino que você consegue ali, interagir diretamente com o professor, com seus colegas, tirar a dúvida na hora, ali no momento em que você está vendo a explanação do professor. Mas, professor, eu estou vendo o vídeo, já começou o curso, não tem problema, meu amigo. Não tem problema por quê? Porque você poderá também adquirir esse curso, só que é claro, né, aí será a gravação dele, você não vai tirar as dúvidas ali diretamente, porque é uma gravação, mas você consegue adquiri-lo também. É uma excelente maneira de você revisar as questões, tá certo? Revisar os pontos, e nós permanecemos aqui sempre à sua disposição para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Siga-nos aí nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, clique no inscreva-se. Incrivelmente, aí 70% das pessoas que acompanham as nossas aulas, meu amigo, não são inscritas no canal. Poxa, mas você não quer continuar vendo vídeos aí gratuitos para ajudar você na sua preparação? Se inscreve no canal, não paga nada, não custa nada e você ajuda o canal a continuar esse trabalho, tá bom? Então, quer continuar vendo aulas gratuitas aí? Dá uma moral pro curso, ajuda aí, tá certo? O Qualis Concurso a crescer cada vez mais, é só se inscrever, clica no like, deixa seus comentários, tudo isso contribui para que a gente consiga continuar desempenhando esse trabalho, visando a sua aprovação, visando a sua nomeação. Vamos lá então? Vamos para a questão. Olha só, está aí no quadro para você acompanhar junto comigo. Essa primeira questão caiu em 2020 no IBAD, na Prefeitura de São Felipe do Oeste, Rondônia, para controlador interno. Uma questão mais tranquila, ela dizia o seguinte: dentre os princípios fundamentais relacionados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, temos soberania, cidadania e independência dos poderes. Então aqui ele está querendo falar sobre os fundamentos da República. Toma cuidado, nós temos lá os princípios fundamentais, nós temos os princípios de relação internacional, nós temos os fundamentos da República, os objetivos. Opa, ó, vai vir! Opa! Você que disse saúde, muito obrigado. Vamos lá. Então nós temos aí esses que são temas muito... Eu vou espirrar de novo, fica vendo. Calma aí. Ô louco, professor. Obrigado. Vamos lá, vamos dar seguimento aí. Acho que é alergia ao conhecimento. Vamos lá. Olha só. Então, esse tema princípios fundamentais costuma cair muito, tá? Costuma cair muito em prova. Aí você tem lá aquele mnemônico, para você não se esquecer, o Sócio Diva Plu, ou ainda o mnemônico que eu fiz para te ajudar. Lembra da seguinte frase: passei, sou concurseiro dedicado e valorizado. Pronto, você já memorizou quais são os fundamentos da República. P de passei é o pluralismo político. Sou, S de soberania. Concurseiro, cidadania. Dedicado, dignidade da pessoa humana. Valorizado, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. SC, DVP, Sócio Diva Plu, passei, sou concurseiro dedicado e valorizado. Fique à vontade. Como você vai memorizar? Você vai usar o mnemônico do professor? Você vai criar o seu? O importante é você memorizar. Tá vendo? Sabendo disso, a gente já consegue resolver a questão. Olha só. Soberania. Perfeito. Soberania é um princípio fundamental. Cidadania. Também.
Independência dos poderes? Não. Independência dos poderes é uma previsão da Constituição, tá? Até porque, até pelo conceito ideal de Constituição, tem que prever essa separação de poderes, mas, na verdade, não é ali um princípio fundamental. Então, a alternativa A a gente exclui. Alternativa B, soberania e cidadania. Perfeito. Dignidade da pessoa humana, SCD. Não é SCDVP? SCD. Perfeito. Ele não diz somente esses. Faltaram alguns, mas esses são. Então, a alternativa B acaba sendo o gabarito da questão. A igualdade de todos perante a lei é uma previsão constitucional, assim como a independência de poderes, mas não é um dos fundamentos da República. Aqui, a questão ela está cobrando um pouco a questão de organização, aonde cada dispositivo está previsto. A igualdade de todos perante a lei, o princípio da igualdade, é previsto como um direito fundamental, previsto lá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro, lembra? De tudo isso que está na Constituição. Então, a igualdade é um direito fundamental, mas não está dentro dos princípios fundamentais aí, dentro dos fundamentos, tá bom? Vamos lá. Temos ainda a liberdade de manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Mesmo raciocínio da alternativa anterior. É uma previsão constitucional, contudo, não é um princípio fundamental. Na verdade, é um direito fundamental a liberdade de manifestação do pensamento. E a alternativa E também. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Inviolabilidade do domicílio, que você estuda no artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. É a inviolabilidade dele. Agora, as pessoas podem entrar no domicílio de outro quando? Quando houver o consentimento do morador, primeira hipótese, ou ainda em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, não importa se dia ou de noite, e numa última hipótese aí, a hipótese de determinação judicial, só que aí no caso de determinação judicial tem que ser durante o dia. Então uma questãozinha bem facinho, bem tranquila, mais para a gente aquecer, mais para você lembrar aí desses diversos dispositivos, tá? Então a gente conclui que o gabarito é realmente a letra B de bola. Tá aí o artigo 1º que você tem que memorizar, que é a República Federativa do Brasil, tá? Somos uma federação e não uma confederação. Isso significa que os Estados-membros não têm o direito de cessão. Eles não podem simplesmente se separar da República Federativa do Brasil. É o Pacto Federativo, a união indissolúvel, tá? Estados, municípios, Distrito Federal, a União. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí vem os fundamentos lá, né? Os fundamentos da República dentro dos princípios fundamentais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Até acho que essa questão, ele fala, dentre os princípios fundamentais temos. Eu acho que até para não ter muito questionamento com relação à independência dos poderes, o ideal seria eles ter colocado os fundamentos da República, né? Como você está vendo aqui comigo, a própria Constituição fala fundamentos, né? Que é normalmente o que cai em prova. Mas você viu que por um raciocínio você já consegue acertar a questão, tá? Eles queriam saber os fundamentos, na verdade, né? Mas vamos lá. Vamos continuar os nossos estudos, então. Aqui, né, o pluralismo político que não caiu, mas que está na Constituição, e que você tem que se lembrar de uma coisa. Pluralismo político não é simplesmente o pluripartidarismo. Pluripartidarismo significa o quê? Vários partidos políticos. Mas isso é bom? Em teoria, sim. Em teoria, sim. Em teoria, um partido político representa um ideal da sociedade. Então, quanto mais partidos políticos existirem, uma parcela maior da sociedade está sendo representada. Na prática, o que acontece? A gente vê aí pelos casos que circularam na mídia, não muito, né? Acaba que o pluripartidarismo hoje no Brasil repercute em casos como o do mensalão, né? E por aí vai. Mas, em teoria, o que a Constituição preveu foi isso, né? Essa explicação. Seria o pluripartidarismo, na verdade, né? Seria aí um ideal maior da sociedade sendo representada. Mas, professor, então se o pluralismo político não se restringe ao pluripartidarismo, como nós podemos defini-lo? Então veja que o pluralismo político, na verdade, tem a ver, sim, com a maior representação de ideias, a maior representação de pessoas participando no processo político. As pessoas podendo dar as suas ideias, suas opiniões e sendo ouvidas
no trato da gestão pública, no trato da res pública, no trato da coisa pública. E aí inclui-se também o pluripartidarismo dentro aqui do pluralismo político, tá bom? Vamos seguir? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, professor. Essa questão já é uma questão um pouquinho mais complexa, é uma questão que caiu na ESAF, tá? Quando ela ainda aplicava aí as provas, né? Para a Receita Federal no cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Mas você vai ver que até uma questão de auditor não é impossível de você responder. Vamos comigo, vamos responder juntos para você entender aqui o gabarito da questão. Vamos lá. Sobre o processo legislativo, assinale a opção correta. A medida provisória não sofre qualquer limitação de ordem material. Isso está errado. Por quê? Medida provisória ela sofre tanto limitação de ordem material como limitação de ordem temporal. Lembra? Não poderá ser emendada a Constituição quando vigente ali o estado de sítio, né? Quando vigente ali uma intervenção federal. Então, são situações, são limitações temporais a emenda à Constituição. Só que a alternativa está falando de limitação material. Quer dizer, a matéria. Então, algumas matérias realmente não podem ser objeto de discussão através de medida provisória. Né? Na verdade, eu li a alternativa, deixa eu fazer aqui uma retificação. Eu dei a explicação sobre emenda constitucional, eu confundi aqui com a medida provisória. Deixa eu fazer essa retificação. Na verdade, a Constituição é que não pode ser emendada, tá? É isso que acontece aqui na questão, ela vai justamente querer fazer essa confusão. Então deixa eu fazer essa correção aqui com você aí de casa. A Constituição Federal que não vai poder ser emendado em sede de intervenção federal, por exemplo. Então não pode haver emenda constitucional. Então emenda constitucional é diferente da medida provisória, né? Acontece, a gente pode se confundir aí durante os nossos estudos mesmo. Eu estava com raciocínio e acabei confundindo lá com a emenda à Constituição, mas não cometa esse equívoco, tá? Então, retificando. Quem não pode ser emendada ali durante o período de intervenção federal é a Constituição Federal, tá? Medida provisória, ela só... Aí a questão, né, da limitação temporal também se aplica à emenda constitucional. Legal? Mas vamos lá, tem também limitações dentro da medida provisória. Então vamos começar a explicar de novo. Vamos começar do zero aqui a alternativa. Ó. Vamos lá, vamos até ler de novo. Ó. A medida provisória não sofre qualquer limitação de ordem material. Sim, isso está errado, na verdade, né? Por quê? Porque a medida provisória, ela sofre sim limitações de ordem material. Tem algumas matérias, alguns assuntos que não poderão ser tratados através de medida provisória. A gente já vai ver quais são, mas, por exemplo, direitos relacionados à nacionalidade. Direitos relacionados à nacionalidade não podem ser tratados ali através de medida provisória. Então veja, meu amigo, que a questão ela quis te confundir, tá certo? A questão quis te confundir, mas você que é meu aluno não vai errar uma questão como essa. Vamos para a alternativa B. A discussão e deliberação sobre pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante intervenção federal. Aí aqui, é por isso que no início da correção dessa questão eu acabei confundindo a explicação, por causa dessa alternativa aqui. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. Na verdade, não é o pedido de autorização que é suspenso durante a intervenção federal. Isso está errado, tá bom? Não há essa previsão na Constituição Federal. A previsão que há na Constituição Federal é que durante a intervenção federal nós não vamos ter emendas à Constituição. Então, emenda constitucional, sim. Há uma limitação temporal quando houver intervenção federal. Até rimou, hein? Então, lembre-se disso. Constituição Federal, limitação temporal de emenda constitucional e intervenção federal. Rimou tudo. É isso aí, tá? Agora, a lei delegada não há essa previsão, motivo pelo qual o gabarito não é essa, não é correta B. Vamos para C. É da competência privativa do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça proporem ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos tribunais inferiores. Olha, faz bastante sentido essa alternativa, hein? Eu vou deixar ela aqui de lado, a gente já volta para ela. Vamos para D. São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis sobre relações internacionais da República Federativa do Brasil. Não há, tá? Não há essa previsão no texto da Constituição Federal, então seria aí uma iniciativa comum, motivo pelo qual, então, a letra D não é o gabarito. E, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Olha, até aqui faz sentido. Inclusive hoje, quando há aí essas sessões extraordinárias, não vai haver uma remuneração como acontecia aí anteriormente pelo fato dos deputados comparecerem lá. Mas vamos lá. Ressalvada a hipótese de medida provisória em vigor, olha, aí faz sentido. E existência de proposta de emenda à Constituição serão automaticamente colocados na pauta de votação? Errado! Medida provisória, sim. Emenda constitucional? Não. Não há essa previsão na Constituição. A medida provisória ela vai ser sim colocada automaticamente em pauta, mas a emenda à Constituição, não. Então a alternativa aí está errada. Então a gente já excluiu aí 4. Só sobrou uma que é o gabarito, que é a alternativa C de casa. É da competência privativa do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça proporem ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos tribunais inferiores. É como eu costumo brincar com os meus alunos. Cada um no seu quadrado. Nós não temos 3 funções de poder, porque o poder é uno, é indivisível, né? Tem essa questão aí, mas falando em termos leigos, vamos dizer assim, os 3 poderes, né? Veja só, nós temos o Judiciário, Legislativo e Executivo. E aí tem lá ainda as outras atividades que funcionam quase que como poderes, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito aqui com você. Mas o que nos interessa é que os poderes, ninguém vai conhecer melhor o que está acontecendo ali dentro do que o próprio poder. Então o Judiciário sabe o que está acontecendo ali dentro melhor que o Executivo e o Legislativo. O Legislativo sabe o que está acontecendo ali dentro melhor que o Executivo e o Judiciário. O Executivo sabe o que está acontecendo dentro do seu próprio poder melhor que o Judiciário e o Legislativo. Em teoria, pelo menos, deveria, né? Ter condições aí, melhores condições. Então faz sentido, tá? Nós deixarmos aí para Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, ou os TJs, Tribunais de Justiça, encaminharem ao Poder Legislativo criação e extinção de tribunais inferiores. Criar um fórum em determinada comarca, por exemplo, TJ envia lá para o Legislativo, porque essa criação tem que ser feita através de lei, princípio da legalidade, né? Aqui a legalidade aplicada lá do artigo 37. Então veja, faz sentido esse raciocínio. E realmente é o correto, é o que está na Constituição Federal. Vamos acompanhar junto comigo o texto agora da Constituição Federal. A alternativa A falava que a medida provisória não sofre qualquer limitação de ordem material. Como eu já te expliquei, errado, sofre, e está aqui o fundamento. Olha só, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, planos plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, com exceções aí. Bom, então, como regra, essas são as limitações de ordem material. São matérias, assuntos que não poderão ser tratados através de medida provisória. Vai ter que ser adotado lá o procedimento cabível, seja lá a PEC, seja a lei ordinária, enfim. Só não vai poder ser através de medida provisória, tá bom? Vamos, então, ver aqui o restante, tá? Aqui está o artigo 67, depois você vai dar uma lida com calma aqui nessa exceção, tá bom? Que é importante você conhecer, mas para resolver a questão agora não vai ser tão fundamental assim. Vamos lá. Alternativa B, falava o quê? Que a discussão e deliberação sobre pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante a intervenção federal. Errado, porque na verdade essa previsão é sobre emenda constitucional, como eu te disse. Artigo 60, olha só. A Constituição poderá ser emendada mediante a proposta. Aí vem lá quem que pode propor emenda à Constituição. O parágrafo 1º diz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, uma limitação de ordem
temporal. Então, emenda à Constituição também tem limitação material e também tem limitação temporal. Aqui são limitações temporais. Então, veja que não é o que a alternativa B fala. Lei delegada vai ser suspensa durante intervenção? Não. É a emenda à Constituição. A Constituição não pode ser emendada durante esse período de tempo. Então, tem essa limitação temporal. A alternativa C, que é o gabarito da questão, vamos lá? Está aqui no artigo 96, depois dá uma lida nele. Eu vi que tem bastante questões que já caíram para a Receita Federal quando a gente fala de competências do Judiciário, então você tem que conhecer. Compete privativamente ao STF, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça, propor ao Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69, criação e extinção de tribunais inferiores, tá? Então é exatamente esse o gabarito da questão. E as outras duas, alternativa D e E, que não há essas previsões aí no texto da Constituição Federal, como eu já te expliquei. Tá bom? É isso. Você viu que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos rapidinho ver aqui o artigo 57, que vai trazer o fundamento da E. Ó, a E ela fala o seguinte, ó. A alternativa E fala que emenda constitucional seria automaticamente colocada em pauta de votação nas sessões extraordinárias do Congresso. Está errado, porque o que é colocado automaticamente em pauta é a medida provisória. Vamos chegar lá, ó, artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio ou para o compromisso de posse do presidente e vice-presidente da República, ou ainda pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Senado e por aí vai. Aí olha só o que diz aqui, ó, o parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Então veja que isso aqui é aplicável à medida provisória. E a alternativa dizia emenda constitucional. Errado, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Caiu no CESP, tá? Para promotor de justiça de entrância inicial. Aí ele traz aqui alguns dispositivos da Constituição. Antes de eu ler os dispositivos, eu vou ganhar tempo e vou ver, isso você faz na sua prova também, eu vou ver o que a questão quer saber. Ó. A questão quer saber quanto ao grau de eficácia, as normas constitucionais precedentes classificam-se respectivamente como de eficácia. Está falando sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, essa classificação doutrinária que existe. Vamos lá, vamos ver. Artigo 5º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então tá vendo, ó, regra geral, civilmente identificado não é submetido à identificação criminal, colocar lá as digitais. Só que esse efeito pode ser restringido por lei. Então é uma norma de eficácia contida. Tem efeitos imediatos que podem ser restringidos pelo legislador ordinário. Então, contida. Já consigo acertar a questão? Ó, contida. Aí você já pode ficar entre dúvida entre a C e a E, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Próximo. Artigo 18. Brasília é a capital federal. Ora, Brasília é a capital federal. Eu deixo margem para restrição pelo legislador ordinário ou pela própria Constituição? Não, não deixo. Então, uma norma de eficácia plena. Já sei o gabarito. Letra E. Mas vamos ver a última, ó. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então a gente sabe, impostos para ser criado tem que ser através de lei. A Constituição autorizou a instituição do IGF, só que para cobrar ele, a gente precisa regulamentar ele através de lei complementar. Então, como não há essa regulamentação, o IGF não é cobrado porque não existe essa lei. Então tem a previsão, mas o imposto não é cobrado. Isso significa que é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque ela não gera os seus principais efeitos enquanto não for editada referida à lei complementar. A gente não pode cobrar o IGF enquanto essa lei complementar não for feita. Só que isso quer dizer, então, professor, que a norma de eficácia limitada ela não produz nenhum efeito até que seja editada a lei que a regulamente? Isso é errado, hein? Cuidado. Por quê?
Mesmo que seja uma norma de eficácia limitada, ela pode ser utilizada como parâmetro para controle de constitucionalidade, tá? Ela torna inconstitucional normas que digam de uma maneira contrária ao que está disposto ali. Então ela gera, sim, alguns efeitos, mas os efeitos principais vão depender aí de regulamentação, tá bom? Por parte do legislador aí. Então, ela é uma norma de eficácia limitada. Gabarito da questão, letra E de Evandro. É isso aí, vamos lá. Próxima e última questão, caiu na ESAF, na CGU, Controladoria Geral da União, órgão de controle interno da União para analista de finanças e controle, área de prevenção da corrupção e ouvidoria. Vamos lá. O federalismo brasileiro, surgido da Constituição de 1988, apresenta uma série de características que o distingue do existente na maioria das demais nações federativas. Indique qual das características enunciadas a seguir está incorreta. Quer dizer, qual está errada. Então ele quer errada, hein? Sempre circula para não errar por falta de atenção. Tem muito aluno meu que erra por não prestar atenção que a organizadora quer a incorreta. Cuidado, hein? Incorreta. Vamos lá. Alternativa A. É um federalismo economicamente assimétrico, porque existe grande diferença de poder econômico entre seus entes federados. Vamos raciocinar comigo uma coisa? Um município pequenininho, que tenha, sei lá, 20 mil habitantes. Será que ele vai arrecadar a mesma coisa que um dos estados que mais arrecadam na federação? Por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro? Não, não vai. Essa é a verdade, não vai. Então, quer dizer, esse município de 20 mil habitantes não tem como arrecadar a mesma coisa que um que tem milhões de habitantes. Então, faz sentido essa afirmação, não faz? Que os entes federados têm um poderio econômico diferenciado, muito embora haja alguns repasses, mas possuem um poderio econômico diferenciado, realmente. Então, está correta. B. É um federalismo caracterizado pela sobre-representação política de alguns dos pequenos entes federados. Vamos analisar uma coisa. Vamos lá. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Como que é feita a composição do Congresso Nacional? Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal. No Senado Federal é uma distribuição um tanto quanto equânime, né? É uma distribuição um tanto quanto equânime. Por quê? É 3 para cada estado, 3 senadores para cada estado, completando 81 senadores no Senado. Já na Câmara dos Deputados, nós temos lá 513 deputados, certo? Contudo, meu amigo, contudo, perceba uma coisa. Quando nós falamos aqui dos deputados, os deputados, eles terão um número maior, eles representam quem? Né? Se o Senado Federal representa os estados, então é uma distribuição igualitária já justamente por causa disso, os deputados federais representam quem? Eles representam a população. E a população não é igual em todos os estados da federação. Tem estados que têm uma população maior, tem estados que têm uma população menor. Então, estados mais populosos, a verdade é essa, possuem uma representação política diferenciada. Por que possuem uma representação política diferenciada? Porque vão ter mais deputados federais. Então, estados com menos deputados têm menos, estados com menos população têm uma representação menor. Então, quanto maior a população do estado, mais deputados federais ele vai ter dentro da Câmara dos Deputados. Muito embora exista um limite mínimo e um limite máximo, mas existe essa diferenciação. Pode ter lá um estado com 4, de repente, um com 70. Olha a diferença. Então, olha o que a alternativa diz. Que é um federalismo caracterizado pela sobre-representação política de alguns dos pequenos entes federados. Faz todo sentido o que está sendo dito aqui. A alternativa C. É um federalismo que reproduz em todos os seus entes federados a divisão de poderes existentes no governo central. Vamos imaginar o governo central, sei lá, a União, por exemplo, né? A União, a gente tem quais funções de poder? Qual a divisão de poderes na União? Nós temos legislativo, executivo e judiciário, certo? Nos estados,
Nos estados nós temos legislativo, executivo e judiciário. E nos municípios nós temos legislativo e executivo. Não há judiciário municipal. Então, quando a alternativa diz que há divisão de poderes existentes no governo central, isso é errado. O município não tem uma divisão de poderes igual à União. Então, isso é errado, ela acaba por se tornar o gabarito da questão. Alternativa D é um federalismo que distribui competências entre os diversos entes federados. Perfeito. A União tem competências, os municípios têm competências, tem competências que são concorrentes, tem competências que são privativas, tem competências que são complementares, vamos dizer assim. Então, realmente, a Constituição define tudo isso e pode ser que você tenha que estudar esse tema competências para sua prova, inclusive. Tá? Então, faz sentido, a alternativa está correta. E é um federalismo que permite e regulamenta o aumento do número de entes federados. Sim, o que não pode acontecer é a secessão. Lembra? Direito de secessão? Um Estado se separar da União e fazer aí, né, se separar da República Federativa do Brasil e fazer um país próprio. Isso não pode. Agora, um estado pode se subdividir em mais, pode se juntar, um município pode se subdividir, pode se juntar, desde que preencha os critérios previstos na própria Constituição Federal. Então, a alternativa está correta. A gente conclui que o gabarito é a letra C. Está aqui os fundamentos, ó, o município não tem poder judiciário, a alternativa B ela foi até objeto de discussão, mas tem esse fundamento que eu acabei de te explicar, tá bom? Aqui o conceito sobre representação, que é quando há excesso de representação de determinado grupo desproporcional em relação ao outro. Então, um tem mais representação que o outro. E aí, como eu disse para você, o fundamento aqui para a alternativa B é justamente o fato de nós termos lá, até corrigido, né? Eu falei 4 deputados, não, o mínimo é 8, né? Fazendo essa correção aí, pode ser que tenham estados com 8 deputados, enquanto outros estados tenham 70, o mínimo de 8, né? Ou 70. Então, tá entre esse número aí. Então, pode acontecer essa desproporcionalidade, tá bom? Legal? Tranquilo até aqui? Então é isso. Quero convidar você a acessar o site do Qualis Concursos, conhecer as diversas soluções que nós temos lá para você. Se inscreva no nosso canal, siga-nos no Facebook e no Instagram. Nós estamos aqui para trazer o melhor conteúdo para você aí de casa, meu amigo e minha amiga. Agora eu quero desejar a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo, hein? Até mais! Bons estudos! Até mais!